dia, pessoal. Meu nome, já me falaram ali, é Eduardo Bonet, mas geralmente eu tenho que me lembrar que meu nome é Eduardo, porque todo mundo me chama de Bonet. No Slack, todo mundo, acho que até minha mãe esqueceu o meu nome já. Então, só um pouquinho sobre mim. Eu sou coorganizador no Floripa Data Science Meetup. Eu sou Tech Lead no Code for Floripa, que é um grupo de desenvolvedores voluntários que trabalha em causas cíveis. E a partir de outubro, eu volto a ser Android Dev na Booking.com. E eu passei já trabalhei como cientista de dados, já trabalhei como back-end, já trabalhei como front-end, como Android também. E faz muito tempo com iOS, mas agora eu vou entrar full-time mesmo como Android. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como usar o Java 8. Por que tem que ter uma talk específica sobre como usar o Java 8 no Android? O Java 8 foi lançado já faz uns 2 anos. Foi em 2014 que ele saiu o release dele para a galera. Só que a gente está no Android. O Android não usa JVM comum. Ela usa o Dalvik, que é mais recentemente o Arch, que tem a própria versão do Java dela, mais ou menos, de certa forma. Que é um mix de 6 e 7 ali. E todas essas funcionalidades que o Java 8 trouxe para a gente, para a comunidade, para os back-enders, especialmente de Java, não ficou disponível para a gente. E foram funcionalidades muito legais. Saiu agora, recentemente, uma nova toolchain, que é a Jack and Jill. E essa Jack, mais especificamente, é um novo compilador para o Android, que traz suporte a algumas coisas do Java 8, mas não são todas, e não são para todas as versões do Android também. Então, tem que ter uma talk só sobre como trazer usando o Java 8 para o Android. O que o Java 8 trouxe principalmente para a gente? Para mim, o que o Java 8, todo mundo reclama com razão. Você vai falar com um cara de, sei lá, de JavaScript, de Python, todo mundo fala que o Java 8 é extremamente verboso. De fato, ele é muito verboso. Depois eu vou mostrar uns exemplos ali. E, cara, muita coisa do Java, ele está ali só para ajudar o compilador, porque ele não traz um real sentido para o desenvolvedor. E o Java 8 ele veio com uma série de mudanças que facilitam a vida do desenvolvedor nesse sentido. Muitas deles são só syntax sugar, só maquiagem ali, mas que são maquiagens que ajudam a gente pra caramba. Também trouxe novas APIs, que facilitam muito o nosso trabalho. A Java, eu vou falar mais sobre elas depois. Java.time, a streams, function, a java.util.function. Algumas mudanças de linguagem também, como default methods, lambda e method reference. Eu vou falar sobre tudo isso mais, é só para dar um contexto aí. Então, e tudo isso daqui, até oficialmente, até, sei lá, começo do ano a gente não tinha suporte nenhum. Agora tem suporte a algumas coisas disso, oficialmente, mas ainda está muito em beta, o suporte oficial. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas funcionalidades em si que o Java 8 está trazendo para a gente. Primeiro é Streams. Era sempre um saco trabalhar com coleções em Java. Era sempre muito chato operar sobre toda uma coleção. Por exemplo, eu tenho uma lista de usuários aqui, uma lista de pessoas, e eu quero pegar só a idade das pessoas, o nome das pessoas que têm idade maior que 16 anos. Eu tinha que iterar sobre essa lista. Primeiro eu tinha que criar uma nova lista, iterar sobre ela, verificar caso a caso quais que são maiores que 18, maiores que 16 ou não, e adicionar o nome delas na outra lista. Então ficava um negócio meio assim. E isso daqui ficava um negócio meio assim para esse lado e um negócio meio assim para aquele lado. Ficava feio, e isso é um caso muito simples. A gente, por exemplo, pode ter vários casos de põe um sort no final, a gente quer pegar um caso mais específico e concatenar várias operações, então ficava muito chato. O que foi feito foi uma aproximação mais das linguagens funcionais, com isso daqui. Então, agora, o que parece muito com o que o Bira apresentou agora há pouco, do RxJava. De certa forma, depois eu falo sobre isso. Então, o que era isso daqui? Tinha 3 nested, 3 blocos de código, agora ficou um só. E eu tenho eu crio uma stream a partir da coleção. Esse stream é um método novo da interface de collections.
ele está na interface mesmo, então toda collection tem esse método a partir do Java 8. Filtro as pessoas com idade maior que 16, pego, mapeio uma pessoa para o nome dela e crio uma lista a partir disso. Então, aqui é um caso simples, mas pense que você tem várias e várias operações concatenadas, como o Bira mostrou antes, você tem 10 operações sobre uma coleção concatenada, fica muito, muito mais simples. Vocês estão conseguindo ver direito? Só uma pergunta? Tranquilo? Tranquilo? Pessoal atrás? De boa? Fechou, então. Próxima funcionalidade super legal. Alguém nunca teve problema com lidar com data em Java? Alguém nunca teve? Levanta a mão. Alguém nunca achou chato trabalhar com calendário? É a maior chatice do mundo. Uma vez eu tive um bug porque eu não me toquei que a data mudava, o dia mudava de período de verão, horário de verão. E estava bugando, eu não conseguia entender, até que meu pai do lado falou, amanhã muda para o horário de verão, aleatoriamente. Eu, putz, miséria, é verdade, eu tive que mudar meu código por causa disso. Então, a atual API de tempo é muito chata, muito chata de trabalhar. E essa nova API, baseada no JSR 310, que é do mesmo criador do JodaTime, facilita muito esse caso. Por exemplo, esse daqui é o código para adicionar 5 dias a uma data. Então, eu crio uma data, aí eu tenho que pegar eu crio uma data a partir de um Gregorian Calendar, que eu não faço ideia, quer dizer, eu sei o que é, mas eu não deveria saber o que é isso. Aí eu crio uma instância de um calendário, seto a data para aquela data anterior, adiciono 3 dias. 3 dias, desculpa. 3, eu li errado, perdão. E eu pego o tempo dessa nova data. Tipo, eu tenho que criar, olha o tanto de classes que eu uso auxiliares para conseguir simplesmente adicionar 3 dias. E isso internamente ele está lidando com time zone, um monte de coisa que é totalmente desnecessária. Eu só quero adicionar 3 dias nesse negócio. E no Java 8 é assim. Eu simplesmente crio uma data a partir só disso daqui, então, e adiciono 3 dias. Só isso. Então, a nova API, isso é só um caso simples também, mas tem muitos casos. Essa API é extremamente completa, dá para fazer muita coisa com ela. Existem 3 classes principais, uma delas, uma para data, outra para hora, outra para data com localização e outra para hora com localização. Então, isso daqui funciona perfeitamente, sem eu me preocupar com o time zone, se eu quiser. Próxima funcionalidade importante, que eu acho muito importante. Lambdas. Lambdas nada mais é que uma forma mais bonita de você escrever functor. Que diabos é um functor? Um functor é um objeto que implementa uma função. Por exemplo, o runnable. O que é o runnable? É simplesmente uma classe que tem o método run para você passar uma função para uma thread, digamos assim. É só para você passar um comportamento de função. Isso é um functor. Só que até o Java 7, você tinha que fazer isso. Por exemplo, um listener também é um functor. Então, você criava um objeto anônimo que tinha um clique, que sobrescrevia e tudo mais. Um caso assim, só simplesinho, é tranquilo mexer. E isso daqui é transformado nisso daqui. Então, eu tiro toda essa parte aqui e deixo só o parâmetro e a função em si. Isso facilita muito a legibilidade do código. Então, para ver como é que... nesse caso, tranquilo, é só 3 linhas a menos. Mas e quando você está implementando um observable? Uma reactive stream? Que diabos é uma func1? Que diabos é uma action1? Eu não deveria saber isso. De todo esse código aqui, o que é importante para mim? Observable from people, person, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Tem pelo menos 10 linhas, 11 linhas que são inúteis para mim nesse código. E com lambdas, tudo isso daqui vira isso daqui. Então, sim, é só uma coisa para ficar mais bonitinho, mas faz diferença. Se você está lendo o código de outra pessoa, você encara o código anterior, você joga fora e vai embora tomar um café, sei lá. Se você vê o código de baixo, você ainda pode tentar sair, sei lá, mas a chance de isso acontecer é um pouquinho menor. Então,
para a gente agora, e outra vantagem que eu não falei, mas de streams, voltando para streams um pouquinho, como é que você... Deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu esqueci que isso é legal. Como é que você faz isso daqui ser paralelizável? Como é que você faz uso de... Você tem, sei lá, 8 cores no teu celular novo. Como que você... então, você faz uma thread, óbvio. Mas como que você cria essas threads? Como que você lida com isso? O map é muito mais simples você fazer isso, porque quando você cria um map, por exemplo, você está setando que é um para cada objeto da coleção vai ser operado independentemente. Então, você pode tranquilamente jogar cada um para uma thread. O map em si, ele faz isso internamente, se você pedir para ele fazer isso. E você tem paralelização sem esforço nenhum no teu código. Dependendo da situação, você consegue uma velocidade muito maior no teu código sem você fazer nada, simplesmente por usar streams. Então, tá. E, nesse caso aqui, ficaria muito mais simples, assim, porque eu poderia, por exemplo, digamos que eu tivesse uma lista de 500 pessoas aqui. Eu poderia ter 4 cores, dividir entre 4 cores, isso daqui vai terminar super rápido, e 4 cores aqui para o map, vai terminar super rápido também. Em vez de eu fazer 500 iterações, eu mando 125 para cada uma. E vai terminar muito mais rápido do que caso não fosse paralelizável. Próximo, Method References. O que é o Method Reference? Também é que nem o caso anterior, é só uma forma mais simples de escrever alguma coisa. Aqui embaixo, se você ver, na última linha aqui, no meu subscriber, eu só tenho uma string s sendo passada para uma outra função. Então, esse lambda, a única coisa que ele faz é jogar o parâmetro para a próxima função. Só isso. Ele não faz mais nada. Ele não tenta pegar alguma parte, ele não tenta fazer alguma coisa, só faz isso. Então, o Java agora permite você fazer isso de uma forma abreviada, que é assim. Eu tenho meu objeto, system.out, println. Então, isso é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Certo? O Android Studio já está fazendo isso por default, ele já está internamente arrumando isso para você. Então, mas isso daqui, Method Reference, é só de bonitinho também, só para deixar um pouquinho mais legível ainda. Try with resources. O que é o try with resources? Quando você trabalhava, por exemplo, com buffered reader, objetos tipo buffer reader, que você tem que fechar o objeto. Você cria, aí você põe num try para ver se vai dar problema, aí você usa, aí você põe um finally, aí no finally você fecha ele, que é esse processo aqui, certo? New buffered reader, try, blá blá blá, e se não for nulo, é repetitivo, é coisa que você não precisava estar implementando. Então agora você tem essa daqui, essa nova sintaxe. Você faz um try, isso daqui é um objeto que implementa a interface chamada closable, e isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Então, mais uma diminuição de código para a gente. Ele cria aqui o try, então esse daqui é o resource dele nessa função, né, nesse pedaço de código, e depois que terminar esse try, ele vai fechar o buffered reader. Então, só mais uma melhoria ali de código que realmente não vai mudar a vida de você. Ah, não, meu computador vai ficar, meu código vai ficar 15 mil vezes mais rápido com esse negócio. Não, só vai ficar um pouquinho mais bonito. Próximo, default methods para interfaces. Isso daqui é literalmente uma gambiarra que o time do Java fez. É literalmente uma gambiarra. Vocês viram que antes, agora as collections têm um método stream, certo? Toda collection, a interface de collection tem um método stream. Imagine se eles lançam isso e muitas pessoas já implementaram. Não, eu não fiz isso, mas tem muita gente que implementou, por exemplo, a interface collection. Então, imagine se eles lançam isso. Agora, a nova interface de collection tem stream. Vai quebrar o código de todo mundo que tinha implementado o collection antes, certo? Porque eles não implementaram o stream. Eles vão ter que ir lá no código, na codebase deles, e implementar o stream, o método stream. Então, o que acontece? Eles criaram uma gambiarra que agora uma interface pode ter um método default. Você pode declarar, meio que parecido com um abstract, mas que você pode sobrescrever. Que você, eu tenho um veículo,
certo? Um vehicle, que o default método dele é print. Eu tenho que criar um print. Então, aqui no carro, eu implementei esse método. Eu não sobrescrevi, eu implementei ele. Isso aqui não é um override, isso aqui é uma implementação de método. E aqui eu tenho a implementação desse meu método no carro. Só que aqui no barco, no final, ali embaixo, eu não tenho essa implementação. É uma implementação de uma interface, mas que não tem aquela implementação. O que vai chamar? Vai chamar do veículo. Então, isso que aconteceu. Todo mundo que tinha implementado o collection não vai precisar implementar o stream. Vai chamar o underlying method, e é por isso que essa funcionalidade é literalmente uma gambiarra que a galera fez para poder ser retrocompatível e forward compatible também. Então, mas pode ter casos de uso reais para o pessoal aí. Tá, beleza. Agora eu falei um monte de funcionalidade legal, diferente, mas elas não estão disponíveis para a gente de alguma... Será que elas estão ou não estão disponíveis para a gente no Java 8? Isso que a gente vai ver agora. Recentemente foi lançado o Jack. Até o Jack não existia suporte oficial nenhum para o Java 8. A gente só usava Java 6 e 7 oficialmente. O que é o Jack? Atualmente, como é que funciona o compilador? Tem o Java, você tem o código Java, o Java passa pelo JavaC, pelo Java Compiler, gera o .class, e o .class passa pelo DX para gerar o .dex. O que o Jack faz? Ele pega o .java e gera direto o .dex. Ele pula toda essa parte. Ele é um novo compilador específico para o Android. Ele foi introduzido agora no Android N. Então, é bem recente aí. Ó, acho que deve ter no máximo 1 ano isso. Nem isso. O que ele faz? Como eles estão reimplementando, como fizeram esse compilador, então eles usaram Java 8. E forneceram algumas funcionalidades. Uma delas é suporte a lambdas e referências de métodos para todas as versões. Então, todo mundo, se você usar o Jack, desde a versão 1 do Android até a final, 24, você consegue usar lambdas e method references. Mas default methods e streams, você só tem pelo Jack a partir do 24, da API 24. Na verdade, o que acontece é que você só tem default methods a partir do 24. E por consequência de você só ter default methods, por causa da gambiarra que eles fizeram, você não pode ter streams se você não tem default methods. Então, por isso que o streams é depois do 24. Mas você não tem JavaTime. A JavaTime. As classes do JSR 310 não estão disponíveis de jeito nenhum. Eu acho que o Bira, a gente estava conversando, provavelmente é por causa das APIs de tempo do Android, que isso ia conflitar, ia dar uma confusão, zoeira, e aí eles preferiram, não, isso aí a galera vai sofrer, vai continuar sofrendo. Mais algumas coisas. Ainda está bem em fase inicial, o Jack. Então, por exemplo, tem muita gente que... se você usa Dagger, o Jack não tem suporte... Como ele mudou a forma como o código é compilado, ele não tem um suporte para annotation processing ainda direito. Então, se você usa Dagger, se você usa retrofit, coisa de compile time, pode ser que dê algum problema, o comportamento não seja exatamente o esperado. Então, é meio pesado. Assim. Eu pessoalmente, não usaria nos meus projetos. Eu esperaria estar um pouco mais seguro, um pouco mais forte do que agora. Assim. Mas, então a gente vai ver opções, além do Jack. O Jack ele traz algumas coisas, mas existem bibliotecas já faz 2 anos, quando a galera viu o Java 8, ficou com inveja e quis ter as mesmas funcionalidades no Java. Então existem opções da comunidade, não é oficial, mas são opções da comunidade para isso. E cada funcionalidade tem as suas opções. Então a primeira, começar por streams, tem uma biblioteca chamada Lightweight Streams, que ela é a implementação quase que exata, com algumas coisas a mais, da streams do Java, só que feito em Java 6 e Java 7. Então a gente tem aqui, antes era people.streams, agora é streams.offpeople.filter.map.collect. É isso aí. E ela é uma biblioteca relativamente pequena, ela tem 719 métodos. Então, eu acho engraçado que Android é o único lugar do mundo, única framework que eu já trabalhei que a galera se preocupa com a contagem de métodos. Com razão, porque tem que se preocupar, mas
Eu acho um negócio super bizarro, assim. Então, 719 métodos. A outra opção, a gente tem o RxJava. Eles são... RxJava é bem diferente, é fundamentalmente diferente de streams. A forma como ele opera é diferente, mas, porque a versão... Eu não vou entrar em detalhes, mas tem um monte de recurso online que explica por que elas são diferentes. Fundamentalmente diferente. Mas elas podem ser usadas da mesma forma com o observable.from. Então, observable.from people, eu pego as pessoas, crio um observable a partir delas, filtro, mapeio, e eu chamo esse negócio feio aqui embaixo, que você tem uma stream de dados e você tem que transformar numa lista. Então, você tem que forçar um bloco, mas dá para ser usado da mesma forma. A vantagem disso daqui é que muita gente já tem a XJava no seu código. Então, está ali já. Não precisa adicionar uma biblioteca se já tem a funcionalidade de que era só usar o que já tem. Então, não tem por que adicionar lightweight streams, por exemplo, se você já tem a XJava. E aqui uma comparação rápida entre as três. É praticamente a mesma coisa. Para esse exemplo simples, claro, mas se você for para exemplos complexos, se você botar um grouping by no meio, alguma coisa do gênero, não vai mudar muito, vai ficar mais ou menos no estilo que você trabalha. O que muda aqui, pouca coisa, aqui é people.stream, aqui é stream of people, aqui é observable.from people, o collector aqui é igual, mas no geral a ideia é a mesma. As três, a que mais vai ficar próxima, digamos que o Android deu uma louca e agora eles realmente lancem para todo mundo streams que todo mundo pode usar. A que mais vai ficar parecida, que mais seria compatível, seria Lightweight Streams, para mudar direto para o código Java. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Então, eu acho, como a galera já tem ArcsJava no código, muitas vezes eu uso ArcsJava. Próximo, java.time.tudo. É uma versão... O cara que fez o JDaTime, que é uma biblioteca melhor, ele fez também o JSR310, e ele fez uma versão retrocompatível para Java 6 e 7, que é o 310BP, backport. Só que o problema era o mesmo problema que o JDaTime trazia para o Android. Os recursos de localização eram carregados via jar e podia adicionar até 2 segundos na inicialização, então ficava lento pra caramba. Mas aí vem o nosso grande salvador, Jake Wharton, e criou o 310 ABP. O que ele faz? Ele carrega, é só um port, uma modificação que carrega os recursos através de dos resource files do Android mesmo, é uma versão otimizada para Android que funciona super bem. Então, ela é a implementação exata, é exatamente a mesma coisa que a java.time.tudo. Então, se por acaso o pessoal resolver lançar o JavaTime, liberar para todo mundo usar, é só tirar e mudar o import que vai funcionar perfeitamente bem, a princípio. Óbvio que não, mas é para funcionar perfeitamente bem. Mas o método count dela é relativamente alto, são em torno de 3.000 métodos. Então, se você está com um aplicativo gigante e está com medo de estourar os 64.000, talvez seja melhor continuar com o calendar e chorar no cantinho, mas fazer o quê? E, por último, não sei se é o último, mas no próximo, é RetroLambda. Essa é uma biblioteca que já está bem madura, na verdade. Eu uso dela desde 2014, desde o começo. No começo estavam uns problemas, mas eu tenho usado e está super robusto. O que ele faz? Você programa em Java 8, normal, você usa o código Java 8, e ele vai lá, pega o ponto .class e transforma aquele ponto .class para Java 5, 6 e 7. Então ele opera no bytecode do que você gerou. Bem low level. O que é bom disso? A biblioteca em si não tem nenhum método, não adiciona nenhum método no teu APK. Porque ele opera exclusivamente em tempo de compilação. Você não tem como chamar alguma coisa do RetroLambda ali no teu código. Ele dá suporte completo a lambdas, try resources e method references. Suporte completo. E retrocompatível. Então, lá do 1 até o final, você consegue usar RetroLambda tranquilo, você consegue programar com Lambda, ele vai compilar sem problema. No começo, tinha os problemas que ele não conseguia, não gerava as classes certas,
Mas eu comecei a usar, voltei a usar esses tempos e está funcionando tranquilamente. E ele tem suporte parcial a default methods. Para você usar os default methods com retrolambda, você tem que alterar as opções lá. Porque não é por default. Como não é suporte completo, eles não liberam para todo mundo. Você tem que falar, não, eu quero usar default methods também. Uma comparação básica de retrolambda com Jack, isso vem de uma apresentação do Jake Wharton, que deu, se não me engano, semana passada, retrasada, que ele estudou um pouco mais dos custos do Java. Quando você cria um lambda a partir do retrolambda, o retrolambda vai transformar isso em um torno de 4 métodos. Porque ele vai criar uma classe que tem um construtor, que chama um método, que tem um método. E o Jack vai fazer isso com 3. Todos fazem isso. Isso é algo que vai acontecer com todo mundo. Mas esse retrolambda aqui era a versão pré-Jake Wharton e essa daqui é a versão pós-Jake Wharton. Ali no 2.2 ele pegou e começou a mexer nele mesmo. Assim. Então aqui ele cortou bastante o número de métodos. Então aqui passou de 6 ou 7 para 4. É uma boa reduzida na contagem de métodos, mas isso é um custo que todo mundo vai ter que ter. Certo? Então, a tua opção era usar essa daqui, que são 2. Vai dobrar o número de métodos naquela função, mas fazer o quê? Eu acho que vale a pena. E o method reference também tem essa diferenciação de número de métodos. O Jack gera menos métodos, porque ele trabalha na compilação mesmo do negócio, mas tem os problemas do Jack. Resumo. Isso aqui vai estar disponível online no meu blog e também acho que no negócio aqui do Android Conference. Então, se vocês quiserem tirar foto, podem tirar, mas acho que vai estar disponível depois. Streams. Streams, o que dá suporte para streams para a gente, do Java 8? O Jack dá suporte para streams a partir do 24. O ArxJava dá suporte para streams. E o Lightweight Streams dá suporte para streams também. Então, essas 3 bibliotecas dão suporte para streams de uma forma ou de outra, ou trazem exatamente a mesma funcionalidade. Os default methods, retrolambda tem suporte parcial. E Jack tem suporte a partir do 24, certo? Lambda. Lambda, tanto retrolambda quanto Jack tem suporte retrocompatível. Mesma coisa para method references e try with resources. Esses 3, tanto Lambda, retrolambda quanto o Jack dão suporte total. E, finalmente, o JavaTime, que é o JSR 310, só o 310 ABP que dá suporte. Nem Jack, nem retrolambda, nem nada. Essa API você só vai ter usando o 310 ABP, se você quiser usar. Correto? Algumas referências para quem quiser ver depois. Não tem link, mas isso daqui vai estar disponível online. E era isso aí. Se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Valeu!